Fala, mitos e mitas! Eduardo Cruz aqui para mais um Pergunte ao Rei Avaria. Isso mesmo, o Pergunte ao Rei, quadro que eu recebo as perguntas lá do meu Instagram, Eduardo Cruz, e aí respondo aqui para vocês, tirando as dúvidas para a rodada, para o Cartola e para estratégias para a vida. E também o quadro O Rei Avalia, onde eu pego os times e dou uma olhadinha e falo o que eu acho, se a estratégia é legal, se não é, ou como eu faria. Então bora para a parte do Pergunte ao Rei. Mas antes de tudo, não esquece de vir se inscrever no canal e deixar o like, porque isso ajuda a gente para fazer mesmo uma rodada super corrida. Estamos aqui para auxiliar vocês e vir nesse bate-papo. Ajuda a gente, vai, se inscreve, compartilha e deixa o like, que isso ajuda pra caramba. E a primeira pergunta, é arriscado ir de clássica com o Nenê? Pra mim não é arriscado, só que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas também que a gente vai analisar e ver a fundo. O Atlético Mineiro fora de casa não está legal, isso faz com que a gente não aposte no Atlético Mineiro. Só que será que isso é suficiente pra gente apostar tanto contra o Atlético Mineiro? Vou até falar disso no Rei Avaria lá, tem alguns times que tá dessa forma. Então tem que tomar cuidado, porque o Nenê vem muito bem. Só que olha contra quais times foram. Foram contra os 5 últimos colocados do Campeonato Brasileiro nesse momento. Os 5 últimos jogos do Fluminense contra os 5 lanternas. Então a gente tem que ficar um pouco esperto com isso. Eu acho que vale a pena, dá para colocar, mas também olhe por esse lado, tem que analisar todos os pontos. Foi contra os 5 últimos e agora está jogando contra um dos primeiros colocados. Então aí tem que dar uma balanceada para ver se vale a pena deixar um outro jogador de fora para colocar ele. Então analisa bem. Mais uma pergunta. Dobrou nada, estou colocando o time padrão. Às vezes consigo, às vezes não consigo. Devo mudar a estratégia? Não é porque você não consegue algumas vezes que a estratégia está errada. Você tem que definir qual que é a melhor estratégia para o tipo de liga, e aí você joga, e aí você tenta melhorar as escalações. Aí você tem que pensar, tentar melhorar na escolha de peças, ver se você não está fazendo nada errado e tal. Mas questão de estratégia, não. Para mim é a melhor estratégia, um time mais padrão, só que aí você tem que dar uma olhada para ver se você está escalando bem ou não, ou por que você não está ganhando, ou se é normal não ganhar, porque a gente joga para o longo prazo. Longo prazo, diversas rodadas é o que conta. Umas rodadas ali não faz a diferença e não é para isso que você joga. Mais uma pergunta, vale a pena dobrar o ataque do Flamengo? Para mim dá para fazer, mas tem seus riscos. Tem os riscos também, não é tão óbvio quanto na rodada passada. Na rodada passada eu mesmo fiz. Mas nessa rodada, o jogo pode acabar sendo difícil, viu? Porque o Bragantino é um time que está jogando muito bem. Só que a defesa não é tão forte assim, o ataque principalmente funciona muito. Mas eu acho que dá para colocar, os dois vêm bem. O Bruno Henrique vem de pontuações boas, vem jogando melhor. E o Gabigol tem tido muitas oportunidades. O Gabigol com certeza absoluta vale a pena. Agora a questão é só o Bruno Henrique comparado com outro jogador, né? Isso que você vai ter que olhar mais a fundo, aí a decisão é mais difícil. Acho que dá para fazer, mas não é tão óbvio quanto na rodada passada. Tiro curto sem capitão, qual estratégia devo usar? Para mim, a estratégia dos times é a mesma, é exatamente a mesma ideia, você tem que pegar e escalar mais ou menos da mesma forma. É totalmente parecido, mesma ideia mesmo. A única coisa é que talvez valha a pena você arriscar um pouquinho mais, porque você não vai ter a diferenciação do capitão. Então talvez você tenha que diferenciar um pouquinho mais no seu time para fazer a diferença se a liga for grande. Se a liga for pequena, nem precisa. Agora, se a liga for grande, aí você precisa diversificar um pouquinho mais no seu time, ter um pouquinho mais de ousadia, porque o capitão não vai ter essa diferenciação e você precisa diferenciar de alguma forma dos times quando a liga é grande. E bora mais uma pergunta. Fala, Rei. Qual pontuação na geral você considera muito boa? Tá bom, eu vou, de acordo com o que tá falando aqui, eu vou falar muito boa. Eu acho que muito boa, 1.450 pontos nesse momento. Aí é muito boa. Só que agora uma pontuação boa, entre 1.350 e 1.450 é uma pontuação boa. Agora, muito boa mesmo, 1.450, para mim nesse momento me parece ser muito boa. Mais uma pergunta. Cite 2 SGs para essa rodada. Um SG que eu acho provável para essa rodada é o do Internacional
Simplesmente porque o Sport é terrível ofensivamente fora de casa. Nesse momento que eu tô gravando aqui, porque vai ter um outro jogo do Sport, né? Mas até esse momento, quase 70% dos jogos o Sport cedeu SG fora de casa. Quase 70%. É um absurdo esse número, é muito alto. Então o Sport é muito mal fora de casa ofensivamente. Então por isso acho que vale o do Inter. E outro SG que eu acho interessante é o do Grêmio, porque o Grêmio joga contra o Botafogo. O Botafogo é um time que vem muito mal, vem com muitos moleques jogando. É um time que cedeu SG em 3 dos últimos 4 jogos jogando em casa. Então eu acho que a defesa do Grêmio pode ser uma boa por isso. E bora lá pro Rei Avalia. Deixa seu like e vamos pro Rei Avalia agora pra gente avaliar os times que mandaram pra mim lá no meu Instagram. Nesse primeiro time aqui, a gente tem um time de tiro curto para dezenas de pessoas, colocou a defesa do Inter, colocou o goleiro diferente. Pra mim tudo bem, porque o Jean tem o pênalti a favor ainda e a gente tá falando de uma liga de dezenas de times, né? Então, mesmo se não tiver uma pontuação muito boa, você ainda só de ter 4 da mesma defesa, você tem grandes chances. Então eu entendo, tudo bem, não tem muito problema você mesclar quando você está falando de uma liga pequena, porque essa liga aqui, se eu não me engano, é de 30 e poucas pessoas, então acaba sendo ok você diversificar um pouquinho a defesa. E do meio para frente, tá beleza, tá até um pouco conservador, é só o capitão que deu uma diferenciada, eu acho que nem tanta gente vai de Luciano, então eu acho que tá bacana. Acho que pro tipo de liga, para uma liga pequena aqui, que é uma liga de uns 30 pessoas mais ou menos, eu acho que tá ok. E mais um, aqui defesa do Inter, tem 3 caras, é uma liga clássica, 100 pontos do líder. Eu acho que talvez valha a pena até usar um pouquinho mais, fechar a defesa inteira do Inter, porque querendo ou não, uns 2 caras do Inter atrás, muitas pessoas vão colocar, né? Aí do meio pra frente tá com o Yuri Alberto de capitão, mas tá até meio padrão do meio pra frente. O Churinho ali, que eu acho que menos pessoas vão colocar. Eu acho que falta um pouquinho de ousadia só, porque pensando bem, 100 pontos do líder é muita coisa. Eu acho que tem que ousar um pouquinho mais, viu? Fechar a defesa, talvez até uma outra defesa não tão favorita, para ter uma diferença grande ali pro seu líder e pro seu time, né? Conseguir diferenciar um pouquinho do time dele, porque querendo ou não, você tem que tentar tirar uns 30, 40 pontos nessa rodada, né? Mais um time para tiro curto dessa vez. Para tiro curto grande, aí 3 zagueiros, não gostei. Ainda, tiro curto grande, você tá dependendo de 2 SGs e um pouquinho de cada. Se o Inter pega o SG, não faz diferença nenhuma para você, até pior. Porque o Inter pega o SG aqui, só que vai ter gente com a defesa inteira do Inter. Aí você vê, o Grêmio pega o SG aqui, vai ter um monte de gente com a defesa inteira do Grêmio. Não tem vantagem, você acaba se ferrando de todos os jeitos. A única vantagem que você tem é se o Cuesta fizer gol, o Lucas Ribeiro fizer gol, o Kahneman fizer gol, com a probabilidade disso acontecer muito pequena. Então não vale a pena para mim você fazer isso na defesa, ainda mais no tiro curto grande. E vamos para mais um time. Aqui colocou clássica, tirar 60 pontos do líder. É aquilo, pensando em tirar pontos, beleza, só que aí é o que eu falo, que eu comentei já. Toma cuidado só com o Fluminense, porque a gente chegou na conclusão de que não tá valendo a pena o Atlético Mineiro fora de casa. Mas será que é a ponto de a gente chegar e apostar todo jogo contra o Atlético Mineiro? Por quê? O Fluminense vem muito bem, a defesa conquistando uma pontuação muito legal. Só que o Fluminense pegou os 5 últimos colocados do campeonato, então tem que ficar esperto, tem que levar isso em consideração, que talvez você não esteja considerando, então estou te dando mais essa informação. Então só toma cuidado, porque querendo ou não, essa defesa é uma defesa ousada, e às vezes você pode não perceber disso, mas é uma defesa ousada sim. E de resto, eu acho que o time está ok, até bem padrão, né? Só o Nenê, que eu acho que não vai ter tanta gente colocando, mas o restante do ataque está bem padrão do que a galera vai colocar. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado e, por favor, não deixe de ajudar a gente compartilhando e deixando o like aí, porque vocês ajudam pra caramba. E conte com a gente aí, tem um monte de vídeos aí que faz sua performance melhorar, não só um time ou uma escalação, mas conteúdos que faz de você um melhor jogador de fantasy e ser lucrativo no longo prazo, que é isso que importa pra gente. Valeu!